Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 21 de janeiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Louro e Filipe Palma, como é habitual, todas as terças às 18 e também ao fim de semana. Cá estamos às 10 da manhã. Vamos começar por falar de Donald Trump. Já aconteceu falarmos sobre o novo presidente norte-americano, aqui uma vez, mas Trump já tomou posse. Entre as primeiras medidas está a declaração de emergência nacional na fronteira a sul, também acabar com programas de diversidade e inclusão, entre outras, do qual iremos falar daqui a pouco. Miguel Louro, boa tarde, bem-vindo. Começo por si. Donald Trump... Bom dia. Boa tarde neste caso. Eu estou a dizer que é bom dia porque está o país inteiro, o mundo inteiro, a Europa inteira, estão cheios de nervos. Porquê? Os nervos Mas são nervos inveja porquê? pura. Inveja pura. Andaram a jogar na hipótese do Trump perder as eleições. Foram até os jornalistas mais famosos já tinham o bilhete de avião comprado para ir assistir à... E depois... é uma vergonha ver o mundo inteiro, inteiro com uma inveja zeca. Miguel, não terá sido por Trump conseguir ser antes e ter-se transformado numa estrela pop, como tantas vezes a política tem de transformar os políticos, naturalmente. Isto é assim. Lembro os nossos, e outros, não é? Eu tive uma semana inteira... Concordes ou não, é uma grande figura da política eu tive uma semana inteira a preparar este programa porque eu já sabia como ia ser eleito, não é? Uhum. E também ia tomar posse, não é? E o último programa foi há uma semana, não é? Portanto, tive uma semana inteira a preparar isto. O que eu não sabia é que ia chover no nosso Alentejo e no Algarve, como tem chovido nestes últimos dias. E isso é que é a principal notícia. A gente tem que pensar nas nossas coisas. Deixem lá o Trump descansar. Acha que não Gostam sempre das revistas cor-de-rosa, das merdinhas, do não sei quê. Uns mariquinhas, uns invejosinhos de caca. Choveu maravilhosamente. Depois tivemos um fim de semana, o Filipe está a olhar para mim, está a dizer assim, mas que é que você não fala primeiro do Benfica? Tivemos um fim de semana todo a ajudar o nosso Benfica, também fomos ajudados. Também foi bom para a gente. Portanto, e depois ontem tivemos realmente o espetáculo da tomada de posse, que finalmente, quer dizer, a gente só tinha os espetáculos que nos proporcionava a Inglaterra. Quando havia qualquer coisa oficial, enterros ou tomadas de posse, ou isto ou aquilo, a Inglaterra dava grande show na televisão a praticar essa atividade, esse marketing e tal. Desta vez foi os Estados Unidos que deu um grande show. O Trump deu um grande show. Foi uma tomada de posse espetacular. Comportamento exemplar do Biden. Portanto, quem perdeu. Tudo exemplar. Tudo ali com uma compostura e com uma postura, pronto, não vale a pena acrescentarmos muito mais. E do lado do Trump, o lado do Trump recriou novamente um glamour americano que não é uma coisa muito... andávamos com um glamour merdoso ligado ao voquismo e à merdalheira. Peço-lhe que use outros adjetivos para não termos problemas. Agora show, uma mulher parece que veio de Paris. Uma mulher parece que veio de Paris nos bons tempos das casas de Dior e por aí fora. Com umas filhas lindas, tudo bem vestido, tudo bem arrumado, tudo bem penteado, tudo no sítio certo. Foi um show da bola ver aquilo. E depois pega nos temas da campanha eleitoral e não está cá com meias medidas. Despeja os temas no discurso e mais. E a seguir diz, vou já assinar isto antes que me matem. Que a gente não sabe se o gajo vai lá estar até os 4 anos. Portanto, pumba, logo aquilo ali e ninguém tem nada que levar a mal aquela pressa e aquela, às vezes, arrogância. Porque o homem prometeu que ia fazer aquilo e fez. Grande show da bola no fim de semana. Bem, dessas assinaturas houve uma que não ficou, que foi das taxas aduaneiras. Essa ainda não avançou. Filipe Palma, boa tarde, bem-vindo. Também destaca a parte cor-de-rosa como Miguel? Não, nem me meto nisso. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Miguel. Eu vou tentar responder à introdução que o Luís fez. O Miguel enverdou por um caminho mais das revistas cor-de-rosa, chamemos-lhe assim, como você disse. Eu vou tentar manter o registro
da resposta política, De comentário político, à sua maneira. à minha Claro. maneira daquilo que você perguntou. O primeiro ponto, o ponto do estado de emergência por causa da imigração. Lembremos que os Estados Unidos têm 250 anos como país, de resto estava povoado pelos autóctones, os chamados peles vermelhas, tem 250 anos. É só formado de imigrantes. Desde os Pilgrim Fathers ingleses do Mayflower, aos irlandeses, aos italianos, aos hispânicos, aos negros do comércio de escravos, etc. Ou seja, é um país em que os autóctones foram assassinados e repare-se que a pouco e pouco há meios senadores, congressistas, etc. negros, há meios senadores, congressistas hispânicos, irlandeses, presidentes da República ou negros ou de origens irlandesas, e etc. Como ele. São países, é um país de imigrantes que chacinou os nativos, não há nenhum dos autóctones indígenas e nativos dos Estados Unidos, não há um com sucesso porque foram totalmente esmagados. Mas num país de imigrantes, dizia eu, como já vimos, que foi formado por imigrantes, ainda hoje são imigrantes que, enfim, estão nos lugares de decisão política, há um decreto prioritário para acabar com os imigrantes. Eu não estou a dizer que os tempos... Não é isso. Não, eu não Com estou a os dizer... ilegais, com os ilegais. Vimos ontem na festa a gente de toda a raça. Todas as raças lá já estavam. lá vamos à festa. Todos lá estavam. Já lá vamos à festa. Mas, portanto, eu não estou a dizer que não é... A questão não é ser os ilegais ou não serem. É essa a questão. Não é. É muito mais que isso. Não, é não a é, forma, é o muro ao longo da fronteira, é N coisas, portanto, de um país que é ainda hoje de imigrantes porque não tem nativos. Não, é um país como todos os outros. Por isso devemos Até nós somos isso. por isso devemos respeitar todos. E eles respeitam. Não é verdade. Está a falar do país número 1 do mundo. Então, com essa decisão, depois- será que isso vai mesmo, depois de ser efetivo, essa luta contra a imigração? Será que isso... Certeza absoluta, porque faz parte, como o Miguel disse bem, aí sim, bem, na parte não cor-de-rosa, os americanos, e é preciso a gente perceber, porque, volto a dizer, acho já aqui disse, tirando a Bolsa nova-iorquina, Silicon Valley, Seattle, Washington DC, atravessem os Estados Unidos, vejam um filme, vejam a buçalidade e a incultura daquela gente para perceberem porque é que o Trump ganhou. Ei. Mas o Trump ganhou e com base num programa político que teve a clara maioria. Portanto, ele agora, e eu isso não ataco, ele agora está... Buçais somos nós. Ele agora está cumprindo aquilo que era o seu programa político. Isso aí. E dentro do seu programa político, aí não disse, mas foi uma das prioridades de ontem, sair da OMS e do Acordo Climático de Paris, coisa que ele já tinha feito da primeira vez, nesta altura é, na minha opinião, gravíssimo. Continuar a exigir mais e mais dinheiro para a NATO e para as políticas militares e de guerra, acho que também é muito grave. Aliás, neste momento é acolitado por aquele idiota que é secretário-geral da NATO, que era primeiro-ministro holandês, e que esse idiota que dizia que os países do Sul só queriam era copos e mulheres. É o mesmo. É secretário-geral da NATO, este idiota. Sim, se fosse só o que copos. disse isso.
O que disse isso é secretário-geral da NATO. NATO essa que fez todo o sentido no tempo da Guerra Fria e da bipolaridade e do Império Soviético, com o Pacto de Varsóvia, Tratado do Atlântico Norte. Neste momento não tem nada a ver com o Tratado do Atlântico Norte. Porque veja quais são os países que são do Atlântico Norte. Há países que nem fronteira com o mar têm, mas são da NATO. Mas compreendo desse seu comentário, então, que tem uma visão diferente da do Miguel sobre a importância da eleição de Trump. Eu gostava de ir também à parte cor-de-rosa. Eu já lhe vou dar essa hipótese, mas queria perguntar ao Miguel, perdão, faz favor. Faça aquilo que o Filipe Palma aqui disse, e que enfatizou vários pontos e alertou nesse comentário, se o Filipe me permite, a importância e realmente o impacto que tem a eleição de um presidente norte-americano para todos os outros, para os restantes países. E o que pergunto é, Portugal tem como principais exportações para os Estados Unidos, por exemplo, medicamentos, combustíveis, borracha. Se as coisas forem taxadas, será que isso não tem? Vinhos também? Também entra, exatamente. É assim, se perguntarem este tema ao Filipe e a mim, o Filipe é um homem de esquerda, responde aquilo que a gente já sabe. Tem a cassete da esquerda. E eu não tenho a cassete da direita porque eu sou um anarquista de direita. Portanto, não tenho cassete. A par disto que eu estou a dizer, é evidente que a eleição do presidente... Eu não vou discutir temas como cassete. Era o que faltava. Não, mas é um bocadinho. É um bocadinho. Porque é um bocadinho. Se há injustiça nos seus debates aqui comigo, isso é uma delas. Nós temos uma visão. Nós temos uma visão de esquerda, completamente antagónica da vida. Mas se há gajo de esquerda que fala consigo e que podia fazer a justiça de dizer, pá, você apesar de tudo não tem cassete. Eu também te amo, como diz um amigo meu. Eu também te amo. E eu também te amo, eu também te respeito, eu gosto de ti, mas temos um discurso e uma maneira de ver as coisas completamente diferente, que é aceitável. Ainda por isso bem. é que ele convidou a si e a mim para fazer este programa. Ainda bem, exatamente. Pronto. A América, os Estados Unidos da América, para mim é o país número 1 do mundo. Os Estados Unidos, o presidente tem uma importância que advém de ser o presidente do país mais importante do mundo. E poderoso, diga-lhe. Sim, assim. mais importante, envolve isso tudo. Isso tudo, pronto. Vem qualquer português, nascido nos anos em que nós nascemos, tem uma facilidadezinha, muito fácil de acontecer, de gerar sentimentos anti-americanos quando os assuntos nos dizem respeito. Você tem sentimentos anti-americanos e eu também tenho. Pronto. Não é? Neste assunto, começámos por uma coisa, a minha mãe é mexicana. Não é? Portanto, para acrescentar. Depois é assim... Ele até quer mudar o nome ao Golfo do México. E faz muito bem. E faz muito bem. E faz muito bem. Não vem mal nenhum. Uma coisa que tem séculos. Séculos. Não vem mal nenhum ao mundo com isso. Está a perceber? Agora, é a mesma coisa que mudar o nome do Estreito de Magalhães. Agora, nós estamos aqui, nós não somos... Eu já disse isto aqui uma vez no programa. Portugal não é nada. Portugal, e então na conjuntura mundial, se quiser mexer alguma coisa que devemos crescer... E somos. Não somos, não. Somos e devemos crescer. Vamos ter que pensar muito bem, estrategicamente, onde é que nos devemos colocar. Muito bem. Está a ver como eu concordo consigo. E pronto. E onde é que a gente... Agora a conclusão do que sai daí é que é diferente. Não, é que isso não interessa para nada. Quando a gente for negociar os dois lá para fora, eu estou consigo. Está a perceber? Porque estamos a defender o Benfica. E estamos os dois do mesmo lado. Agora, a gente tem que perceber que somos um país completamente atlântico, que as nossas relações principais com outros países que falam português estão no Atlântico, não só, mas estão no Atlântico, que podemos ainda acrescentar valor a essa nossa capacidade e que, neste momento, temos o mundo um bocado dividido. De que lado é que devemos estar? Na minha opinião, completamente do lado da América. Completamente. Está a perceber? Eu não posso estar a não ser com a América. Agora,
tenho que ser um escravo da América, tenho que ser obedecer a tudo o que a América quer, tenho que não sei o quê. Não, não. A América, eu estou interessado na América, não estou interessado na Rússia, nem estou interessado na China, estou interessado na América. Pronto. A América está interessada em mim. Acontece que sim. Os americanos começaram a olhar para Portugal com um interesse que a mim me agrada, porque nós destruímos tanto Portugal que estamos um bocado à venda. Eu prefiro ser vendido ao americano que ser vendido ao chinês ou ao russo. A falar em sentido figurado. Eu não é? prefiro não ser vendido mesmo em sentido Estamos a figurado. falar em sentido figurado. Não nos podemos esquecer que temos os Açores. Vamos lá ver. Portugal, da caca do Marcel, mais a caca dos governos portugueses, têm tratado os Açores e a Madeira de uma maneira que nem antes na outra senhora se tratava. E altamente ofensivos para os povos que vivem na Madeira e nos Açores. Eu, se fosse madeirense, ou, como agora, o Presidente resolveu pôr tudo outra vez em eleições, ouça, eu declarava, não era a independência do Alentejo, era a independência da Madeira e dos Açores. Porque a gente não merece ter aquilo que tem. Aquela coisa que aconteceu, aviões levarem 300 agentes da judiciária para a Madeira fazer aquilo que lá foram fazer, dos quais resultado até agora bola, olha, a primeira vez que pisasse lá um gajo era varrido de metralhadora. Fica a crítica do Miguel a esta relação política nacional e a necessidade da relação com os Estados Unidos, da América. Isso, não. Das relações... Vamos lá ver. Espera. Tenho que passar ao Filipe para terminarmos. A gente quer ter cá os americanos. Eu quero. No que diz respeito àquilo que a gente já conseguimos, as transações comerciais, é o nosso principal mercado na atualidade. A gente não pode olhar para os Estados Unidos. Daí, se calhar, essa questão relacionada com o Trump. Isso não é de certeza. certeza. O Trump nada. Lá, existe uma relação sedentária, curiosamente, de Portugal com os Estados Unidos. É o quarto principal mercado. É o quarto. Passámos a Inglaterra. Sim, senhor, é o principal mercado. A não ser que as fontes estejam erradas. Eu poderei trazer essa informação um pouco mais... mais... O principal mercado é a Espanha e o principal mercado é a União Europeia. Pronto. Sim. Partindo do princípio você tem razão, não interessa nada como... Mas tem a sua importância. Interessa. É importante. Interessa. Eu só digo tiro o principal antes. Não, mas é capaz de ser. Bom, e futuramente ainda vai ser cada vez mais importante. Interessante, curioso é que a relação comercial de Portugal com os Estados Unidos é sedentária para Portugal. Bastante sedentária. Relações transatlânticas e multilaterais de um país como o nosso, Portugal, pequeno em dimensão populacional, geográfica, económica, etc., é evidente que essas relações multilaterais transatlânticas são positivas para Portugal, na minha ótica. Mas você é europeísta, não é? Mas sou europeísta. Não virado para os Estados Unidos, mas virado fortemente de uma Europa forte, uma relação de igualdade com os Estados Unidos. E isso não se está a conseguir. Portanto, isto é uma diferença grande e uma divergência grande que eu tenho com o que o Miguel disse. Portanto, relação atlântica multilateral, sim, integrado numa Europa forte. Isso não quer dizer política belicista, NATO, etc. NATO, etc. Guerra Europa. Bom, portanto, isso belicista é sempre os outros. Completamente usar os outros contra. naquilo que você faz. Agora, o que o Miguel disse também sobre os Açores e a Madeira, eu gostava que as pessoas tivessem a noção daquilo que o atual Presidente dos Estados Unidos vai dizer, ou anda a dizer. Ainda não havia Estados Unidos, já a Groenlândia era do Reino da Dinamarca, com um estatuto semelhante ao que nós temos na Madeira e nos Açores, da autonomia, etc. O Sr. Trump diz que agora quer que a Groenlândia passe a ser dos Estados Unidos. Isto é a mesma coisa que dizer os Açores agora passam a ser dos Estados Unidos porque a mim me interessa. Isto é inaceitável. É totalmente inaceitável. Mas podemos correr o risco de perguntar ao povo dos Açores. E ele disse-o. Até se o povo dos Açores quiser ser. Não quer de certeza. Bom.
O povo dos Açores é Portugal. Depois quer transformar o Canadá no 51º Estado americano. Está escrito, dilo publicamente. Portanto, inadmissível. Portanto, o que nós precisamos, na minha opinião, é de uma Europa unida e forte e não cobarde, que não se ajoelhe aos interesses americanos, mas sim que fale com eles de igual para igual. E que defenda uma política de paz e não uma política belicista. Mas você está-se a esquecer das relações Europa-África, está-se a esquecer das relações Europa-Ásia, você está-se a esquecer de tudo, branqueia tudo. O que interessa é Temos de estar atentos então ao que Trump fará para sobre a apenas parte cor-de-rosa. Só a parte cor-de-rosa. Diga. Porque estava com essa dívida para si. A senhora, independentemente a senhora estava vestida com muita influência andaluza. Era a única naquela gente toda que eu vi na televisão que tinha chapéu. E que o gajo não conseguiu dar-lhe um beijo, deve ter sido de propósito, que ela tinha o chapéu da aba larga. Aba larga, não, um chapéu à mazantina dava convergente. Esta é a minha contribuição para a parte da cor-de-rosa. Mas gostou de ver o arrumo e das pessoas que lá estavam? Epá, eu não comento muito isso. Mas pode comentar, não tenha medo. Porque não é medo, é que eu não... Não tenha medo. Não, porque eu não ligo muito a isso. É uma questão de interesse, é uma questão de interesse e destaque. Acho que deu muito nas vistas a história do chapéu. O chapéu andaluz, pôs ali a Andaluzia Pois é, o chapéu... É andaluz, parecia o Morante pela Puebla. Só lhe faltava era um folho no fim do vestido e depois um capote. Depois o salero. Um capote. Bem, desta análise à tomada de posse de Trump, apenas para concluir, trazer a tal informação um pouco mais precisa sobre a questão das exportações. Os Estados Unidos são o principal mercado português fora da União Europeia, mas são o quarto no total do mercado nacional. E fica essa questão esclarecida. Então. Vamos a outro tema. IVA? Como é que é o IVA? Você está sempre à espera do IVA. O IVAzinho. Vamos tratar de outro tema. Os Estados Unidos é assim. A questão com o México tem a ver com a ilegalidade. E a ilegalidade vem muito da mão de obra ilegal e vem muito da questão da droga. Mas já agora, os Estados Unidos vão ter que resolver o problema da droga. E o problema da droga está na fronteira. Já agora também a questão das mudanças de nomes, nós próprios utilizamos o Golfo Pérsico e os países árabes utilizam o Golfo Arábico. Portanto, nomes geográficos podem existir vários. Já todos percebemos que o homem adora irritar o adversário. Ele joga, ele é um negociante nato. Está sempre a irritar o adversário, porque o adversário irritado falha ao pé. Fala lá sobre o Canal do Panamá. Senhor, o Canal do Panamá não temos tempo para falar do Canal do Panamá. É bola. Fale. O que Trump quer é devolver aos Estados Unidos um poder que perdeu um bocadinho com a globalização. Está a perceber? A globalização... O Canal do Panamá foi feito por empresas americanas e pago. Sim. E então? É a mesma coisa que o caminho de ferro do Lubito a atravessar Angola, feito por empresas americanas, daqui a 5 anos o Trump diz assim, o caminho de ferro é nosso. Filipe, não a geneiro. Não a geneiro porque isso está escrito. As condições do Canal de Panamá ainda hoje poderem servir aos Estados Unidos, se os Estados Unidos exigirem, está escrito. É um acordo internacional, está escrito. Não vá por aí. Mas estão proibidos de atravessar. Miguel e Filipe, não é atravessá-lo, é geri-lo. É dizer assim, isto primeiramente é para os barcos americanos, não é para os barcos chineses. Aquilo é uma guerra comercial com a China. Mas permitam-me partir para outro tema, ainda por exemplo, porque o Canal do Panamá, dentro destas questões relativas... Ele quer pôr a América, a globalização, tiraram-lhe uma data de coisas que ele quer trazer outra vez. Mas isto entre a política e a realidade, entre o discurso político e a realidade, às vezes, há assuntos relativos. Por exemplo, o Canal do Panamá representa 3% do tráfego marítimo global. É importante, mas representa 3%. Mas é que Ou seja, se calhar é mais importante o discurso político sobre ele do que, se calhar, efetivamente, o que ele representa. Nem pensar.
Nem Vamos a outro pensar. tema internacional, Às é vezes os mesmo. pormenores é que fazem a diferença. Deixa-me ir Quando para outro você tema. tira Ó, Miguel, 3% ao adversário e acrescenta 3% assim, já estamos a falar de Miguel, 6%. vamos avançar com outro tema também internacional. O cessar-fogo em Gaza. Estava à espera que existisse assim um acordo quase do mais... Mas já acha que aquilo é algum acordo? Pergunto-lhe assim. Para mim, ouça, aquilo é uma tragédia. E, portanto, acordos em cima de tragédias nunca é fácil a gente É um falar. intervalo, é isso? Está a perceber? É um intervalo num conflito. É um intervalo num conflito. E quando a gente vai para um acordo, na minha opinião, tem que ir de boa fé. E indo de boa fé, quantos reféns tens aí? Epá, não é cá 3-3 às pinguinhas. Não. 3-3 às pinguinhas. Tens aí 100, dá para cá os 100. Eu tenho aqui 1000, toma lá os 1000. Está assunto arrumado. Num dia. Não é cá agora meses e meses e meses e meses. Está-se mesmo a ver que aquilo é só criar oportunidades para voltarem outra vez aos tiros. Aquilo é, para mim, não. Claro que eu não sou propriamente um embaixador, não é? A diplomacia não é a minha praça. Não é? Mas pronto. Não, vejo aquilo muito feio. Aquilo é tudo muito feio. Está a perceber? É às pinguinhas. Agora, até o Trump leva 4 ou 5 para a tomada de posse, para os mostrar, ou as famílias deles. Não pode ser. As coisas não podem ser assim. É trágico demais para poder ser resolvido assim. Filipe também acha que este é um acordo que não trata de forma adequada a tragédia que ali se vive há tantos anos? É um acordo que é uma tal pausa que mais cedo ou mais tarde... Há tantos anos, neste momento, estamos num intervalo do genocídio que estava a acontecer. Eu não, como também não estou dentro dos canais diplomáticos, das dificuldades que às vezes há, às vezes é mais difícil ser eficaz na diplomacia do que no largar bombas. Não tenho sobre isto dúvida nenhuma. É dessa dificuldade. Agora, a mim também me faz confusão, e aqui corroboro o que o Miguel acabou de dizer, dentro do acordo, só que não sei o porquê, nem as razões, não consigo, não tenho esse conhecimento. É 3 e manda cá 100, depois este sábado vão ser mais 4 e manda cá mais 100. Eu não domino isso. Estando de fora, em Évora, faz-me confusão. Também me parece mais fácil. Tenho cá 100, então numa primeira fase vai já metade e vocês dão-me cá metade dos prisioneiros. Agora, estas pinguinhas... É muito difícil perceber isto e com o presidente Trump acho que a parte mais belicista de Israel vai ser reforçada e, portanto, penso que isto em pouco tempo será furado. Só há uma hipótese, mas isso era preciso que o dito país mais importante, como ele diz, do mundo, eu digo mais poderoso, Estados Unidos, obrigassem a haver o cumprimento da resolução das Nações Unidas, que é 2 Estados. Será que isso será possível com um território que está dividido? A Cisjordânia está de um lado, atravessada uma parte controlada por Israel e depois a faixa de Gaza do outro. De um lado existe uma autoridade palestiniana, do outro lado existe uma força que é o Hamas, que eliminou todos os adversários fisicamente nesse território. Será que alguma vez isso será possível? A autoridade palestiniana é que é a parte política reconhecida pela ONU. Atenção. Exato, mas em Gaza não consegue ser efetiva no poder. Será que tem de haver primeiro um entendimento ali? Eu acho que está a fazer perguntas, pelo menos a um ignorante. Não sei se o Filipe se quer meter no mesmo saco. Do saco dos ignorantes. Totalmente ignorante, não. Eu sou totalmente ignorante. Mas ando sempre pela minha... Pela sua percepção. Não tem solução nenhuma. Aquilo não tem solução. A solução é quem for mais forte vai ficar dono daquilo tudo. Não há cá 2 Estados, nem 2 países, nem nada. Aquilo vai ser unificado. À força. Se Israel lá continuar, é evidente.
Sim, Filipe, não, será não o, pode ser. o que ali se vê é isso, é um futuro à Não, força. o que ali se vê é cada vez mais, mesmo na Cisjordânia, que nunca, que não combate, que não reconhece o Hamas, etc., mesmo na Cisjordânia, aproveitando-se desta guerra, cada vez há maior invasão de território cisjordano e de instalação de colonatos israelitas. Portanto, há uma espécie de ocupação ilegítima. Totalmente ilegítima à luz do direito internacional e das resoluções da ONU. Portanto, se nós não percebermos isto, é evidente que não chegamos a lado nenhum, ou melhor, chegamos ao fim, que é acabar com os palestinianos. Eu ia dizer parvalhão, mas era um bocado chato. Só o Mário Soares, que era um homem culto, com muita experiência, é que saudou com a queda do Muro de Berlim a eterna paz mundial. Ouça, há disputas territoriais a toda a hora no mundo em vários sítios diferentes. Há e vai continuar a haver. Portanto, porquê é que não há de haver ali naquele sítio por maioria de razão? Quando todos estamos a ver que o que se trata ali é uma conquista territorial. Está a perceber? Portanto, aquilo que está ali a acontecer há em montes de países. As fronteiras não são para ser eternas. É difícil perceberem isto. Não querem perceber. Por isso é que há organizações mundiais claro, exatamente para regular isso e para poder ter paz. É para tentar. Para poder ter paz e regular isso. Não quer isso. dizer que não existam essas organizações. Não quer dizer que não se esforçam para chegar aos melhores acordos. Mas é evidente que os limites, portanto, as fronteiras dos países foram definidos por outros acordos anteriores, não é? Que muitas vezes não correspondem à realidade. E, portanto, vai haver lutas que vão durar. Mas pode corresponder a um salto civilizacional resolver essa questão. Não está longe, não é? Veja bem, não têm direito sequer a ter. É uma nação enorme, maior que nós, não tem território. Muito maior. E luta por território. Está a perceber? Portanto, essas coisas vão continuar e a gente tem que as entender assim. Portanto, pensarmos que chegámos à paz eterna. O Mário Soares devia estar grosso nesse dia. O Kurdistão era um bom tema. Porque o Kurdistão foi fruto dos interesses ingleses no fim da guerra. Senhor, mas há sempre interesses de alguém. De quem? Dos gajos que mandam. Então... Vamos deixar o Kurdistão para uma agenda nossa. Partimos para outro tema. Agora vamos aqui para Portugal. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde demitiu-se depois de ter sido noticiada a suspeita de acumulação indevida de rendimentos. O ex-diretor trabalhou em vários hospitais, ao mesmo tempo que dirigia a Delegação Regional Norte do INEM, o que é ilegal. Gandra de Almeida foi apontado como alguém que tinha uma visão para o SNS. Será que houve um engano da ministra, Miguel? Saímos então do país principal do mundo e voltamos aqui para a nossa barraca. Isto é uma barraca. Não. A gente vive numa barraca. A barraca de madeira foi na altura de Dom José. Miguel, agora será isto é o nosso país. O Dom José, claro que é o nosso país, mas é uma barraca. Você até nem sente isso que está dizendo. Para que é que está dizendo isso ao microfone da rádio? Mas sabe porquê? Não vale a pena. O meu pai, quando eu era miúdo, já dizia assim: o Miguel é um ganda barraqueiro. Eu era um ganda barraqueiro, armava barracas em todo lado. Portanto, eu acho... Já viu este assunto? Já viu este tema? A gente não tem tempo, nem queremos. Eu até me meto nojo o tema. Agora, o tema está na televisão, está na rádio, está nas conversas ao restaurante, está nas conversas de rua, está nas conversas em todo lado. Portugal é um tema zeco de caca. Portugal todo é um tema de caca. Já toda a gente conseguiu resolver problemas e nós continuamos a inventar problemas. Onde os outros já resolveram, nós inventamos a ter. Esse homem que estão a acusar disto, daquilo e daquilo outro, primeiro, melhor é sabermos exatamente como é que tudo aconteceu. Já se sabe? Não sei. Pronto. A mim fica-me uma dúvida. Que é, ele efetivamente trabalhou nesses sítios onde recebeu o dinheiro? Foi lá, fisicamente visto? De acordo com as últimas, há informação biométrica.
Ficar o ponto. Biométrica. Que é com o Métrica. dedo. Não se esqueça nunca de uma coisa. Nós temos um Não Parlamento sei. em que os deputados recebem e assinam presenças sem lá estarem. Portanto, isto nasce logo na nossa essência, no nosso ponto mais importante. Os deputados vigaristazinhos de caca mentem nas presenças, mentem nos quilómetros, mentem na residência, mentem na saúde, mentem em tudo. Como é que uma pessoa que se candidata a um cargo também do Estado, digamos assim, não há de mentir? Todos mentem. Isto não é impunidade, isto parece que é uma regra. É uma bandalheira. Eu quero saber se o homem foi visto lá a trabalhar ou não. Porque receber dinheiros e não estar lá também pode acontecer. Não é? O homem querer trabalhar. Mas mesmo estando lá a trabalhar já não podia. Pronto, ok. Mas eu aceito isso, mas isso já é uma lei. Mas é que as leis podem não terem grande legitimidade. Está a perceber? Vamos lá ver. Este homem que foi convidado para coordenar o governo e que depois não quis, como é que ele chama? O Pirulito? O Rosalino. O Rosalino. Hélder Rosalino, do qual falámos já. Ok, aqui dizem no que era um outro homem altamente competente. Mas vieram dizer que não podia haver o ordenado era grande mais. Quer dizer, como é que um homem que ia resolver, entre aspas, os problemas todos do país se tornou caro? Ele é caro. Quem é que me diz a mim que não foram arranjar outro coordenador de outro serviço qualquer? E o homem disse, mas esse dinheiro que está aí na tabela não chega para eu viver. E alguém lhe terá dito assim, mas a gente arranja maneira, você recebe mais uma coisa ali, uma coisa acolá e uma coisa acolí, nem sequer lá vai, mas aí recebe o dinheiro e pode final. Quem me diz a mim que não possa ter sido uma coisa parecida com esta, já não sei. Quando vejo acontecer na Assembleia da República, aos olhos de toda a gente, aquilo que a gente sabe que é verdade. Nem todos. Nem todos os Uma deputados. minoria. Uma minoria, ok, mas este também é só um. Portanto, o argumento de minoria não tem sentido, não é? Portanto, sei lá o que é que pode acontecer. O que eu sei é uma coisa. O homem também não se quis defender sequer. Assim que tocaram no assunto, o homem disse, adeus, vou-me embora. Não é? O que eu sei é, a gente cá em Portugal temos uma data de meninos que não prestam para nada. Nada. E depois a seguir vão trabalhar para a Europa e vão se montar nos ordenados que cá em Portugal não há. Vamos Eles não ouvir vão trabalhar para a Europa, vão ganhar dinheiro para a Europa. Filipe... E o país acha bem, tanto assim que elege deputados europeus, todas as eleições e não sei o que e tal. Que trabalho é que lá fazem? Olha, não atribuo sequer valor. Mas depois... Mas você não é europeísta, não percebe a importância da Europa e do Parlamento Europeu e das regras europeias. Eu por acaso não não sou muito europeísta. Não sou muito europeísta, mas sou europeísta. Devo conhecer a Europa muito melhor que você. Devo ter muitos milhões de quilómetros feitos na Europa. Não tenho dúvida nenhuma. Etc, 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 etc. Mas isso... Pronto. Bem, e era o que faltava, que não pudesse criticar coisas que eu acho que não servem para nada e que só custam aos contribuintes. Mas quem é que disse que não podia criticar? O que é que acontece neste caso? O que acontece neste Miguel, caso é... para concluir, para passar ao Filipe... Um país acha que um eurodeputado vale a pena lá estar e custa 60 mil euros por mês, com as alcavalas e as despesas, os assessores... Mas aqui o tema é este cargo no Serviço Nacional de Saúde, será a pessoa indicada ou não? Porque era um especialista e afinal não faço aconteceu ideia. isto. Se o escolheram, tem essa legitimidade de ter sido escolhido e foi escolhido por uma pessoa que nós elegemos. Não foi pelo seu voto nem com o meu, mas nem interessa. Filipe Palma... Foi nomeada porque foi um governo que foi eleito com maioria. Pronto. E, portanto, se tem não legitimidade para nomear. E assim aí, como agora a senhora, se tivesse vergonha de demitir. Era isso que lhe ia perguntar, Filipe. Que responsabilidade... Para salvar a Caixa Geral de Depósitos e o BCP. Tivemos e também o Ministério da Saúde. A gente tem que ter sempre um salvador. Miguel, deixa-me passar aqui ao Filipe. Filipe, precisamente a partir daquilo que disse, a questão é esta, é que responsabilidade tem a Ministra e se devia assumir essa posição que disse, de se demitir depois deste caso. Vamos lá. Uma é a responsabilidade política, como é evidente. E ao fim deste tempo todo, onde perante uma comunicação social fofinha, tem passado incólume esta Ministra e outras coisas... se fosse no tempo dos casos e casinhos que não largavam
não largavam tivemos isto. 10 anos de casos e casinos. Sim. 10 anos. Sim, portanto, se tivesse vergonha já devia ter pedido admissão. Mas, sobre esta questão clara, eu gostava de dizer o seguinte. Os altos cargos da administração pública têm regras e, nomeadamente, têm que ser auditados por um organismo que é a CRESAP, que é um organismo dito supra e independente, etc. Portanto, na própria CRESAP, este senhor, quando teve que ir à análise da CRESAP para saber se podia exercer o cargo, e aí faço-lhe justiça, já lá vou, digamos, às porradas que lhe quero dar, mas faço-lhe justiça, ele na CRESAP, no que enviou para a CRESAP, dizia lá claramente que acumulava funções. E a CRESAP fez um ofício à ministra a dizer tem competências, mas não deve acumular funções. A ministra vir dizer, mentindo, que não sabia que ele tinha acumulava funções que não podia acumular e retribuídas financeiramente, mente. Portanto, era a primeira, mais uma vez, já se devia ter demitido. E depois, para ser muito rápida, fez... porque este cargo é o cargo que já vinha o Fernando Araújo, que foi demitido por esta ministra, foi só o homem que reorganizou os serviços todos do Hospital de São João no Porto e que no tempo do Covid a região norte não tinha vamos sempre... para os clubes. Não vou. Que é partidos e clubes. Pronto. Não. Portanto, não vamos para clubes nem para partidos. É só para dizer, foi demitido o Fernando Araújo, foi nomeado este senhor. Bom. E o Miguel também levanta dúvidas, que não há dúvidas nenhumas, que há registros que o senhor é cirurgião. Há registros de execução de operações. Ok. Tanto no Algarve, como em Abrantes, como em Gaia. Na Guarda também, em agora Gaia, mais recentemente. Mais, e isso, portanto, isto, para a função não podia acumular quando era presidente do INEM, da região norte. Não podia, é regra. Mas parece que pior que isso, na minha opinião, pior que isso sim, eu deixo aqui sem ter a certeza, que o resto que disse já está, já há certezas, é se, além disto, ainda se deslocava nos carros do serviço. Portanto, é mais grave, mas isso eu não vou afirmar uma coisa que não sei, embora parece que em Abrantes, ou não sei, ou em Gaia, ou não sei aonde, disseram que ia lá no lugar do serviço fazer as coisas. Bom, Portugal no seu melhor. O Popó. Agora, o Popó. Agora, ele vem no Popó. Agora, há outra coisa que eu também tenho de dizer. Foi apresentado, e bem nessa parte, com pompa e circunstância e com a farda de oficial superior das Forças Armadas. Acho que é coronel, o senhor. Tenente-coronel. Tenente-coronel. Portanto, o que eu não admito é aqueles que apregoam a superioridade moral dos militares. Os militares têm bons e maus, como os civis têm bons e maus. Portanto, a superioridade moral dos militares não papo. Você já está a passar para o Presidente da República. Não. Portanto, aliás, até digo mais. Há um país que eu gosto muito e que tem uma coisa fundamental. Que não tem forças armadas. É a Costa Rica. Está na Suíça? Sim, não, está na Suíça. E a Costa Rica. A Costa Rica não tem forças armadas, tem forças de segurança, são coisas diferentes para a segurança dos seus cidadãos. Não precisa ter exército, nem marinha, nem não sei o quê. Portanto, a superioridade moral dos militares, ponto. É tão superior moralmente como nós. Há os bons, há os maus, há os bons profissionais, os maus profissionais, os corruptos, os não corruptos, em todo o lado. Mais nada. Portanto, ninguém discute isso. Portanto, calma aí. Mas ninguém disse isso, Filipe. Já foram por aí a defender o homem porque era militar? Não, estou eu a dizer que foi. Eu acho Foi até foi tomar posse fardado. Havia ali uma coisa de posse deste lugar deste agora. lugar que agora se demitiu. Portanto, é a postura de coisa. E, portanto, não tínhamos
a ministra demitisse, já era tarde. E como você tocou aí no Marcelo, já agora deixe-me dizer, até o presidente Marcelo tinha, porque este militar... Eu falei foi no presidente Soares. Este militar recebeu louvores propostos pela ministra e pelo Nuno Melo e por não sei quê, porque era não sei quê, afinal tem o pé com bosta, não é? Pronto. Mas até o presidente, o presidente tinha alguma coisa às escondidas porque teve vergonha. O presidente, um dia destes, às escondidas do povo das selfies e das coisas que ele gosta, condecorou a doutora Lucília. A doutora Lucília fez alguma coisa de relevante para o país para ser condecorada com a Gran Cruz, não sei do que, pelo presidente Marcelo. O Filipe está aqui a referir-se à antiga Procuradora-Geral da República. Doutora Lucília. Ele teve tanta vergonha que o fez às escondidas, só depois é que se soube. Então... Você não dá valor à doutora Lucília. Mas o que é que o Miguel queria perguntar ao Filipe, então, sobre este tema? Estou a querer picar o Filipe. Porque acha que... Qualquer tema me serve já. Não, é que o Miguel estava aqui a puxar isto para as presidenciais, porque acha que o Filipe Palma está aqui a querer dar a montra para o outro militar que se está a balançar, não é? E não há superioridade moral nos militares. Mas quem é que acha? Então os escândalos são tantos, ligados aos militares. Quem é que acha? Diga lá. Não sei. Quem é que no país acha que eles têm alguma superioridade? Eu só disse isto. Então, portanto, está a dizer uma coisa, mas... No fundo você concorda, é o que está a dizer. Mas concordo. É uma vergonha, mas concordo. Miguel, mas com estas circunstâncias e os dados que o Filipe aqui trouxe também, a ministra devia-se demitir ou não? Ou não deve? Ou aqui não há uma questão de... Lá estamos nós na partidarite. Não, aqui é uma questão de assumir a responsabilidade política ou não. A minha questão é esta. É uma questão Desculpe lá, se é eu não estou aqui em política partidária. E no dia em que eu estiver em política partidária, o senhor pode-me ofender publicamente e o Luís diz, você nunca mais cá vem. Assim? Pois, porque política partidária não estou a fazer. Isto sem si não é verdade, Miguel. Não, você não consegue desligar-se de 3 ou 4 coisas que você tem... Mas não é partido, é visão política. Se quiser é não desistir da cidadania. Senhor, mas o exercício da cidadania. Aqui não é uma questão de partido. Mas lá está você a querer para si uma coisa que todos os outros também têm. Mas quando eu coloco esta questão, não é uma questão de... coisas que não são exceção. Ok. É uma questão de... política, sim. De responsabilidade assim, hierárquica ou não, ou se o Estado deve funcionar assim ou não. É impossível andarmos a escrutinar as pessoas desde nascer. Eu não gosto desse tipo de sociedade. Odeio esse tipo de sociedade. Eu não conheço a senhora de lado nenhum. É assim. Ela pode ser uma boa ministra. Ela já é uma boa ministra. É por aí que eu vou. Mas não tem sido. Então, por aí, não tem sido. Pronto, mas também... Não resolveu o problema das urgências. Mas esses problemas não vinham já vinham. Então, quanto tempo é que é preciso para resolver? Têm sido fáceis de resolver? Eu não vejo. Agora já há outro nome, ou já foi nomeado até outra pessoa. Eu vinha a ouvir na rádio no carro. Essa sim, claramente uma nomeação partidária. Mas você fala disso. Senhor, mas já está tudo à guerra à volta das pessoas, senhor. Está tudo em guerra. É um país que ninguém é competente para o lugar. Quer dizer, temos que acreditar em qualquer coisa. Esta gente ganhou as eleições, não é? Trabalhem lá, qualquer coisa para a gente ver. Deixem-nos trabalhar. Não interrompam todos os dias, a toda a hora. Como é que esta gente trabalha se está todos os dias no Parlamento parvos a responder a parvos? Não há hipótese. A mulher é boa ou é má ministra? Miguel, é nessa condição que tem que continuar ao sair. Têm tido uma boa vontade por parte de quem podia fazer críticas. Você a puxar para as intrigas do palácio. Não, comunicação social. Não. A comunicação social foi comprada por Costa, ainda está comprada por Costa. Pensavam todos que iam à reeleição do Biden, todos comprados por Costa.
O Costa até já tinha bilhete e tudo para falar com aquele Rivas, ou lá como é que chama aquele gajo que está nos Estados Unidos. O Biden não era candidato. Senhor. Bem, mas aqui... Aquilo é uma... Ouça, está tudo comprado. Jornalismo em Portugal é aquilo que eu disse no último dia. Giras, mas bem aqui não. vestidas, mais qualquer coisinha. Mas aqui não. Aqui ninguém foi comprado. Aqui ninguém foi comprado, nem está à venda. À venda está. Não, aqui ninguém foi comprado. Aqui ninguém foi comprado, nem está à venda. Não, está falida. Está falida. Ninguém a quer comprar. Já não tinha razão de existir numa data de sítios e acham que aquilo é quase um órgão de soberania nacional. Temos que ter imprensa, mesmo incompetente e falida. Não pode ser. Vivemos no mundo moderno. Aqui no caso vamos vivendo, mas sem... aqui nesta casa. Exatamente. Aqui nesta casa, porque é que vai vivendo? Sem estarmos à venda, naturalmente. Mas porque é que vai vivendo? Eu vivo porque se trabalha e que tem ouvintes. Pronto, ouvintes porque não, alguém ainda consegue vir aqui, não é? E a casa vai resolvendo os seus problemas. Mas é que há montes de casas com dívidas brutais. Já ninguém recebe ordenado, já ninguém recebe nada. Então essas casas querem que o Estado e que o contribuinte vá lá pôr outra vez? Não, vão todos para casa. Eu também gostava de ser jornalista. Aliás, eu estou aqui porque eu nasci para jornalista. Você tinha jeito. Jornalista de investigação. Vai, fica... Nossa, sou um frustrado. Agora, não quer dizer é que ponha o contribuinte a pagar. Será outro assunto, certamente. Ficaram estas questões relacionadas com o Serviço Nacional de Saúde e com António Gandra de Almeida e a saída ou não da Ministra da Saúde. E já que estamos a falar de saúde, muito rapidamente, há medicamentos esgotados há muito tempo. Porquê é que isto acontece? Senhor, é assim. Miguel eu não Louro. Percebo nada de outro assunto. Isto é a gente fazer um programa com... Isto é que ele deve perceber. Não, ouça. É assim. As farmácias até aqui há uns anos muitos atrás, dos nossos ouvintes vão à farmácia e toda com a as suas gente, receitas e sabem que não têm o medicamento. Toda a gente entendia que a farmácia era um ótimo negócio. As farmácias tinham alvarás, estavam reguladas para determinar... a vender os alvarás. Pronto, era para determinar as pessoas. Portanto, era um existe negócio, um limite e era um negócio completamente privado. Depois veio, não sei se foi o Sócrates, mas eu acho que foi o Sócrates, que resolveu dar uma cacetada brutal nos abusos especulativos que havia à volta das farmácias. E deu-lhes uma cacetada de tal maneira, com os genéricos e com as ligações... Com a venda de medicamentos sem receita médica e com as para farmácias. E com as ligações das farmacêuticas. Organizou as farmacêuticas todas, estão quase todas organizadas debaixo de um organismo. Mandem tudo. Depois a seguir deixou de haver a ideia de farmácia é uma coisa privada. Não. As farmácias começaram a obedecer ao Estado. As farmácias criaram uma relação com o doente e o doente é Estado. Eu vou a uma farmácia. Eu nunca exibi, se calhar, uma receita na minha vida. Portanto, chego lá, como se fosse uma loja qualquer, peço o medicamento e pago e vou-me embora. Procuro não chatear ninguém, ser o mais rápido possível e deixar o dinheiro que a farmácia me pedir para o medicamento, não é que há descontos nenhums. Nunca quis e é assim que eu vivo. Reconheço que há muitos doentes que precisam de terem ajuda para a compra de medicamentos e que o Estado também deve ajudar. Mas o Estado criou uma burocracia à volta das receitas, das vinhetas, do não sei quê, que os empregados das farmácias é quase um empregado durante meia hora a aviar uma receita. Estás a ver? Ou seja, aquele negócio precisa de uma mão de obra que não consegue pagar. Não consegue pagar. Porquê? Porque o Estado obriga a uma trabalheira à volta do medicamento. Mas depois também o medicamento custava 50 e o Estado pôs o medicamento a 10, com os genéricos e com mais umas coisas. Mas é por isso que eles estão esgotados? Não há margem de lucro na farmácia. As farmácias começaram todas a falir. As farmácias começaram a falir e começaram-se a juntar, a organizar. Pronto. E os gajos dos medicamentos também se organizaram. Não têm dinheiro para ter estoque. Não há estoques, andam aí carros de transporte urgente de medicamentos aí na estrada que a gente vê, a levar medicamentos que a farmácia só tem uma embalagem. Ouça, os gajos criaram uma maneira que não tem nada a ver com a empresa privada, o empresário pensar como é que há de gerir o seu negócio. Não! Aquilo é o Sistema Nacional de Saúde, o Estado, meteu ali uma burocracia que é completamente insuportável.
Está a perceber? E como é completamente insuportável, leva a esquemas. Quais são os esquemas? Os esquemas é, nos medicamentos, às vezes há crises no fabrico. Outras vezes as farmacêuticas vendem melhor para outros mercados. Não têm que obedecer ao Estado. Não é? Portanto, começam a vender um medicamento lá fora que faz falta cá dentro. Está a perceber? Aquilo é um negócio, como outro qualquer, àquele nível das farmacêuticas, não é da farmácia. Para passar rapidamente aqui ao Filipe Depois a Palma seguir, sobre esse esgota-se o assunto, para medicamento. terminarmos. E os gajos não têm para fornecer. Filipe, Eu percebo pouco disto. Ninguém percebe. Felizmente vou à farmácia, felizmente, por duas razões. mas há aqui medicamentos absolutamente já lá essenciais vou. que não existem. Já lá Ou que têm atrasos, de grande mês atraso e na meio, entrega. mês e meio, comprar o meu medicamento para o colesterol. Portanto, aquilo são embalagens de 40, com o princípio geral da atrovastanina, ou lá como é que se chama isso, e eu tomo mês e meio, sem receita como ele, vou lá comprar o medicamento. E eu tenho também problemas, digamos assim, no couro cabeludo, também tenho que ter um shampoo próprio, não sei o quê, também não é com receita. Portanto, eu felizmente não empato os funcionários. Mas vê que aquilo está sempre empatado com o do lado. E vou sempre à mesma. Ou seja, a gente tem o cliente do Fidelizado restaurante, o cliente de ir ao mesmo talho, à mesma coisa, eu também vou à mesma farmácia. Sim. Pronto. Aí depois Mas sobre isso... isso... Agora, aqueles medicamentos que o Luís aqui levantou a questão, parecem-me ser medicamentos de doenças à séria, porque tem que ver com Falamos diabéticos, da diabetes, acho por eu, exemplo, sim. da diabetes, portanto, é o que eu percebi, e que, ao mesmo tempo, servem para o adelgaçamento, ou seja, servem para a vaidade das misses. E, portanto, há quem Não é só vaidade. A algumas- obesidade é um problema. A obesidade é um problema, então a obesidade é um Não é só problema, vaidade. tenha... E a vaidade tem muito a ver com... Não, vá-se aviar com receita. Lá está você a querer meter a receita ao barulho. Se da obesidade for à séria, não for para o adelgaçamento da vaidade, o problema que eu entendi daquilo que li é que é mais para a história da estética e como não há receita, vende, e depois, para quem faz falta, diabéticos e obesos, depois não há. Pronto. E isso acho que é grave. Mas a gente... E acho que isso é Mas grave. a gente hoje temos computadores. Portanto, é possível saber qual é o consumo para doentes diabéticos, diabetes tipo 2, do Ozempic. É possível Pois saber. o nome, você sabe o nome, você é médico, eu não Pronto. sou. Portanto, se é possível saber, as entidades que regulam os medicamentos, as existências nas farmácias, deviam dizer assim, a gente tem que ter um estoque de X mil coisas destas Para não que só faltar a vendem. quem precisa. Claro, que só vendemos Pois. a estes que precisam. Pois. Depois, se sobrar, os outros que Já tudo vai bem. para a Cada um estética. usa o que quer. Epá, Não é? Pronto. está certo. É uma coisa que não tem nada a ver. Mas Agora, o que é deviam facto é que garantir. isso não está a acontecer. O que estão a fazer, lá está. Temos de... É que as pessoas andam atrás dos médicos. Vinha a história que um dentista passou uma receita de um Ozempic. Eu sou dentista e passo as receitas todas. Porque eu acho que a saúde oral, que é aquilo que eu trato, também tem muito a ver com outras coisas. Portanto, uma pessoa pode mudar, mas porque é que você está medicamentos do fórum da psicologia ou da psiquiatria, você receita como dentista? Receito. E eu depois posso explicar porque é que receito. Não é? Está a perceber? Agora, estamos a chegar a um ponto em que a malta quer emagrecer e vai ao médico para lhe passar a receita porque não quer pagar sequer um medicamento. Agora, temos nessas mesmo doenças de terminar. graves não pode faltar o medicamento. Não pode. 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 Não deve. Fica- Não deve. Claro, Fica- não deve. é assim que Mas chegamos- também era possível fazê-lo. É assim que chegamos ao final desta conversa franca com Miguel Louro e Filipe Palma. O meu nome é Luís Matias. Estamos mesmo no fim do programa. Para a semana cá estaremos novamente com mais temas para falar e para ouvir, claro. O Trump, entretanto, é capaz de ficar já noutras agendas. Juntar com a Ministra da Saúde. Vamos ver. O melhor é ouvir Que é quase daqui tão gira a uma como semana. a mulher dele, O melhor é segundo dizem ouvir daqui a uma semana. os invejosos. Até lá.